Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Oğuz Atay. Ele nasceu em 1934, no norte da Turquia, e faleceu em 1977. Na tese, uma tradução estrangeirizante comentada dos neologismos de Dobretes no Tutunamayanlar de Oğuz, Marco Sirayama de Pinto escreve. Este trabalho discute os neologismos usados na obra modernista da literatura turca, Tutunamayanlar. Tais neologismos devem ser entendidos sob o pano de fundo da revolução linguística que teve início na década de 30 na Turquia e que, em poucos anos, alterou substancialmente a língua turca. Então, para a gente falar de tudo isso, temos aqui o Marco. Seja bem-vindo, Marco. Tudo bem? Muito obrigado, Afonso. Tudo bem com você. Muito obrigado, tudo bem. Vou pedir que você se apresente, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite, muito gentil, para falarmos um pouco aí de literatura turca, um pouquinho do nosso trabalho também e a contribuição que tivemos para isso, né, para essa literatura. Bom, eu sou Marco Sirayama de Pinto, tenho formação em letras, né, especialização em língua árabe, né, graduação, também com mestrado na mesma área e doutorado em estudos da tradução. O Afonso, inclusive, mencionou aí o título e um pouco um resumo aí da minha tese de doutorado, né, que lidou, né, que tratou de um escritor modernista turco chamado Oğuz Atay. Né, e o contexto, né, dessa obra, o contexto histórico e linguístico que é sine qua non, né, para entender essa obra e também para entender um pouco da história da própria Turquia, né? Não há como deixar de falar dessas questões da revolução, das reformas e tudo mais que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Então vamos começar por aí, Marco. Quem são os turcos, né? Porque a gente ouve falar da vitória turca sobre os bizantinos em 1071, né? Dessas rivalidades com os cristãos. Mas como que a gente pode denominar? Bom, a pergunta não sem sua importância, claro, né? Principalmente aqui no nosso país, em que porque há uma certa confusão aí, um certo branco na cabeça das pessoas a respeito de quem são os turcos, né? E confunde-se muito, associa-se muito a árabes, né? Não devemos fazer isso, né? Um erro histórico. Claro, tem as suas origens lá no Império Otomano, né? E os refugiados, enfim, os árabes libaneses, principalmente daquela região do Levante, né, que fugiram, vamos dizer assim, né, decidiram se refugiar no nosso país, e não somente, né, mas por todos os países da América Latina. Nós temos também refugiados otomanos no Chile e outros lugares também, Argentina, Uruguai, enfim. Então, eles entraram, né, nesses países, nos nossos países vizinhos, inclusive no Brasil, com um passaporte, né, turco, né, devido a eles terem pertencido, terem morado, né, habitado nos domínios aí do Império Otomano. Né? Então, eles eram denominados como turcos, embora etnicamente fossem árabes. Bom, isto posto, poderemos voltar um pouco bem mais, né, bem mais na história e falar da origem dos turcos. Eles, né, são oriundos do Extremo Oriente, vamos dizer assim, da região do que é hoje, atualmente, a Mongólia, não é? E, inclusive, há debates aí entre os especialistas se não há um consenso entre a irmandade, né, enfim, entre esses dois povos, né? Ou seja, será que eles tiveram uma origem comum? Será que eles são de fato irmãos de sangue, os mongóis e os turcos? Não se sabe ao certo, mas eles vieram daquela região e aos poucos, né? Havia várias tribos, né?
turcas em geral, foram, ao longo da história, migrando rumo ao oeste, até chegar no atual território da Turquia. Claro, eu estou resumindo muitíssimo, aconteceu muita coisa nesse ínterim, e vamos falar um pouquinho, né? Você mesmo citou, Afonso, um período importantíssimo, né? Que é um divisor de águas, vamos dizer assim, que é a data de 1071. Né? O que aconteceu nessa data de 1071? Foi a batalha, ocorreu a batalha, a chamada Batalha de Manzikert, ou Malazgirt, depende do ponto de vista. Manzikert é o nome que se dava a uma cidade, né? É o nome grego medieval, né? Que os bizantinos davam a uma cidade que hoje fica a leste da Turquia, na região de Muş, uma região mormente curda da Turquia, no leste da Turquia, mas que os turcos denominam de Malazgirt. Enfim, nomenclaturas à parte, nessa batalha ocorreu a vitória, né, dos turcos em geral, mas mais especificamente de uma tribo turca, né, a chamada tribo Oguz, ou Oğuz, né, em turco, o G com aquele chapéuzinho, né, você somente prolonga em turco, né? Então, essa tribo dos turcos Oguzes ou Ouzes, né, que nos livros de história nossos, enfim, em geral, são conhecidos como seljúcidas, né, o Selçuk, né? Derrotaram os bizantinos, os cristãos ortodoxos, né, e gradualmente, isso foi no final do século XI, né, gradualmente eles passaram a se instalar no território atual da Turquia, que se chama Anatólia, né? Anatólia, e que os gregos não, os romanos denominavam de Ásia Menor, né? É toda uma região muito extensa, né? Que tem a oeste, sim, noroeste, né? Constantinopla, que veio a ser Istambul a partir de 1453. Mas eu já estou me adiantando bastante, vou continuar, né, na época do século XI. Bom, então, como eu dizia, houve várias hordas, né, de tribos turcas que foram migrando, buscando terras, enfim. Nesse processo de migração leste-oeste, né, essas tribos foram entrando em contato com terras que pertenciam ao Islão, né, que havia a predominância, né, da crença muçulmana ou islâmica, né, na Ásia Central e tudo mais, principalmente na parte da Pérsia, né, que hoje se chama o Irã, né, que fica justamente a leste da Turquia, né, faz fronteira, inclusive. E é uma menção também interessante, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte linguística e como afetou essa influência religiosa na parte linguística. Bom, então, eles foram se convertendo aos poucos, né, foram aderindo ao Islão, e é curioso que depois dos persas, né, ou melhor, o Islã é uma religião árabe, né? Foram os árabes que, enfim, o profeta Mamed, enfim, tudo isso surgiu, toda essa religião surgiu na Península Arábica, né? E em seguida podemos dizer que o segundo povo a se converter foram os persas, não é? Porém, eles são indo-europeus, né? Eles não são semitas como os árabes, né? Outra etnia, se trata de outra etnia, né? E em terceiro lugar, podemos dizer aí na ordem de conversão, né, por assim dizer, grosso modo, claro, mesmo porque eu não sou historiador, eu só li tudo isso a respeito, né, para contextualizar, enfim, a parte linguística e tudo mais, né? Mas isso pode ser, claro, facilmente pesquisado em livros e tudo mais na internet. Mas, enfim, continuando. Aí os turcos, né, que também não são indo-europeus, ou melhor, né,
nós temos os semitas, os indo-europeus e os turcos, né? Os turcos são três etnias totalmente distintas entre si, né? E com línguas também totalmente distintas entre si. Isso é importante frisar, né? Porque isso vamos falar também um pouco mais adiante, né? As diferenças entre essas três línguas, né? Não é somente na parte da etnia. Bom, os turcos se convertendo ao Islão, eles pegaram, como eu disse, foi através, mormente, não a partir dos árabes, né? Eles não conheceram a religião islâmica a partir dos árabes diretamente, mas indiretamente através dos iranianos, dos persas. Então, você tem palavras-chave, né, da religião, da prática religiosa islâmica, são todas praticamente todas, vamos dizer assim, de origem persa, né? No turco, digo. Né? Então, você tem a palavra para reza, né? Namaz, né? Que é uma palavra de origem persa em turco, ao passo que em árabe se fala salat, né? A oração, né? Reza, oração. Entre outras palavras, por exemplo, uma prática muito importante, importantíssima durante o mês do Ramadã, que inclusive vai ser, neste ano, vai ocorrer no mês que vem, em abril, né? Segundo o calendário lunar, é a prática do jejum, né? Do jejuar, o jejuar. É muito importante na prática religiosa muçulmana. Na língua turca se chama oruç, né? É uma palavra de origem persa, né? Ao passo que em árabe, saum, se eu não me engano, essa é a palavra, ou seja, totalmente distinto. Ou seja, os turcos não pegaram muitas práticas religiosas dos árabes, mas sim dos persas, né? Dos iranianos de hoje, né? Que hoje denominamos. Então, falando um pouquinho, né, continuando um pouco essa parte linguística, né, e a diferenciação entre essas três línguas, né, todos sabem, né, que o árabe tem um alfabeto próprio, né, que muitos acham dificílimo, e tem suas dificuldades, claro, né, tem seus desafios, né, para aprender. A língua persa, né, ou farsi, né, como alguns denominam, né, dependendo do ponto de vista, também utiliza o alfabeto, mas não vamos chamar de alfabeto árabe, porque, claro, tem uns pequenos acréscimos, umas letras a mais, né, que foram, claro, acrescentados para se adequar à fonética, enfim, à estrutura da língua persa. Já no caso do turco otomano, né, vai demorar um tempo até a gente chegar no século XX, aí, com a mudança do alfabeto, a gente vai falar mais adiante. Então, por muito tempo, o turco otomano utilizou uma derivação, vamos dizer assim, do alfabeto dos dois anteriores que eu falei, né? Claro, a base é o árabe, com algumas letras do persa, e imagina tudo isso adequando-se a uma língua que não tem nada a ver, né, que é o turco, né, estruturalmente falando, né? Então, aí tem-se o Osmanlıca, né, que é turco-otomano em turco, né? E pois não. Deixa eu chegar um pouquinho mais na literatura, porque tentando procurar um pouquinho, eles vão falar que existe uma literatura de divã, né, e a literatura costumbrista turca. Certo. Você podia fazer essa diferenciação, por favor? Sim, podemos dividir a literatura antiga, vamos dizer assim, turca, em duas partes, né? Os primórdios, né, vamos dizer assim, podemos dizer que a literatura turca abrange, né, 1.300 anos de história. 1.300 anos. Né? Quando chegamos lá na Mongólia, né, no vale do rio Orkhon, né, foram encontradas lápides, né, com escritos em turco antigo, não é? E foram decifradas, inclusive datadas do século VII. Né? Então, essas foram as primeiras. O que havia nesses escritos, né, nas lápides, né?
feitos heróicos, né, comemorações enfim, de batalhas, de vitórias de batalhas com outras tribos e tudo mais, né? É importantíssimo do ponto de vista linguístico, porque, né, pode-se conhecer, né, ao decifrá-la, a estrutura do turco arcaico, né? Bom, aí a partir do século XI, né, de 1071, aquela data-chave que nós mencionamos, né, começa a ocorrer, né, uma literatura oral, né, vamos dizer assim, né, que, claro, foi trazida lá das estepes da Ásia Central, né, e é interessante que, com a queda dos seljúcidas, né, e depois a vinda da dinastia dos otomanos, né, de Osman, né, em 1200, um pouco mais adiante, em 1299, se não me falha a memória, é o início oficial do Império Otomano, esse, né? Aí começa uma literatura escrita, né? Começa a ocorrer uma literatura escrita com muitíssima influência, né? E não é de admirar, de quem? Dos árabes, da literatura árabe e da literatura persa, né? Tanto em gênero quanto em estilo, né? Essa é a literatura divan, né? Então, Você podia definir um pouquinho como tem alguma característica da literatura persa que a gente possa dizer? Bom, sim, a parte da métrica, né? A parte da métrica, eu vou utilizar uma analogia aqui, né? Assim como os romanos imitavam os gregos quase em tudo, né? Na arquitetura, inclusive na literatura, né? E assim os otomanos imitavam os persas e árabes indiretamente, né, através de literatura. Então eles adotaram a métrica tal qual a aruz, né, se chama, né? A palavra é árabe, mas os persas também a utilizavam. Então a métrica, a rima, tudo. Se você observar, se você analisar a literatura divã otomana, é quase que uma literatura persa com um pouquinho, né, uns pontinhos aqui de língua turca para distinguir, que não há, né, por exemplo, o verbo ser, uma coisa toda. A influência sintática, lexical foi imensa, né, na literatura otomana, divã. E essa literatura divã conviveu, isso aqui é interessantíssimo, né, a meu ver, com essa literatura oral, né, dos bardos, né, épica, né, por muito tempo, vamos dizer por 900 anos, né, ou seja, até a derrocada do Império Otomano, né, por volta aí em 1922, da Primeira Guerra Mundial, né, então conviveram, ou seja, a literatura popular, né, o povo, né, era basicamente a literatura oral, né? Não era escrita, não havia literatura escrita popular. Ao passo que a literatura da corte, né, daqueles que dominavam o Osmanlı turco-otomano, era basicamente a literatura escrita e com uma forte influência persa e árabe, né? E é só para concluir essa história, né, da literatura, né, bem sucintamente, foi somente como eu disse, a partir de Atatürk, né, que foi o primeiro presidente e fundador da República Turca, que houve a junção, vamos dizer assim, né, dessas duas literaturas. Foi quando foi incentivado o estudo, né, inclusive acadêmico, né, da literatura popular, que foi relegada praticamente ao esquecimento, né, por muitos séculos, por todo, né, enfim, a existência, ao longo de toda a existência do Império Otomano. Por quê? Porque não era considerada digna de estudo, né? Era uma literatura popular e turca. E ao passo que os otomanos, eles
admiravam somente o que era de origem persa e árabe, né? Então, tudo que era turco e popular era desprezado. É curioso isso, né? E, basicamente, essa é a história, assim, bem sucintamente. Muito obrigado, perfeito. Bom, estamos agora no fim do século XIX, né, que começam a acontecer várias mudanças, esse Império Otomano já está em decadência, né? E surgem muitos movimentos como Nova Língua, que propõe a transformação da língua através da literatura. Você podia falar um pouquinho desse fim do século XIX? Sim, claro. Bom, eu não mencionei uma coisa importante, né, que é a seguinte: havia uma taxa de analfabetismo muitíssimo grande, né? Pouquíssimas pessoas, vamos dizer, fora o que era então a capital, né, que era Constantinopla ou Istambul, né? Hoje não é mais. Algumas pessoas confundem, mas não devem, né? Hoje a capital foi transferida para Ankara, ou Ankara, né, com a ênfase na primeira sílaba, como em turco. Então, saindo da capital, pouquíssima. A Turquia era basicamente um país agrário, não é? Saindo da capital, da então capital. Então, pouquíssima gente sabia ler ou escrever. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não tinham acesso a essa literatura. E as que, de fato, tinham acesso, achavam bastante complicada essa língua. E, de fato, era, né? A língua otomana, digo, né? Complicadíssima, uma língua cheia de floreios, né? De palavras complicadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em otomano era possível você expressar o conceito água, né? Tão simples quanto água, por 3 palavras, né? Ou seja, uma é su, né? Que é de origem turca, herdada, a outra é de origem persa, ab, e a outra é de origem árabe, ma. Então, você poderia utilizar indistintamente, né, na literatura, né, claro, qualquer uma dessas palavras, né, para obter um efeito estilístico, mas a língua ainda era otomana, Osmanlıca, né? Isso complicava muitíssimo, e as pessoas não letradas, claro que não tinham acesso a isso. Então, devido a isso, surgiram alguns movimentos, né, como você mencionou. Isso foi bastante tardio, né? As pessoas demoraram, os intelectuais, né, vamos dizer assim, claro, demoraram um pouco para se ligar. Claro que tem toda aquela influência, né, vinda da Europa, né, do nacionalismo e tudo mais, inclusive de nações, né, dos Balcãs, que antes pertenciam ao Império Otomano, estavam obtendo sua independência, né, e aquela questão do nacionalismo estava, né, bastante forte à época, e isso influenciou alguns intelectuais, como me fugiu o nome dele agora, um escritor turco dessa época, do século XIX, que tentou aproximar muito na sua escrita, né, que tentou introduzir, ou seja, muitas palavras do cotidiano, né? Não vou dizer coloquiais, mas pelo menos ele tentou evitar um floreio demasiado nos seus escritos, né? E foram, ele não foi o único, houve vários outros, né? Inclusive houve até tentativas, né? Planos de mudança de alfabeto, inclusive, enfim, foram coisas pontuais, né? Não deram em nada, ou quase nada, vamos dizer assim, mas é claro que aquilo foi acumulando, e com a derrocada, né, do Império, que, enfim, foi no tempo certo que surgiu o Atatürk, né? Hoje, olhando para trás, podemos afirmar isso, né? Então, ele que tinha um conhecimento de outras línguas, inclusive de história, era um sujeito com conhecimento muito vasto, né? E sabia francês. Inclusive, ele incentivou, antes da criação do alfabeto, da mudança, né,
criação, uma mudança, né, de fato, do alfabeto Osmanli-Dja para o alfabeto latino, que se deu em 1928, né, pouco depois da República, que foi em 23, a proclamação da República, né, e que foi uma mudança drástica, assim, repentina, né, inclusive passível à punição, caso você não aderisse, né, como cidadão, né, e é uma coisa interessante se você parar para pensar, né, que toda uma herança, né, de séculos, né, de literatura otomana, divã, inclusive, né, passou a ser relegada ao esquecimento, não repentinamente, pelo menos para as gerações que viriam, né, depois disso. E esse movimento específico, Nova Língua, o que era? Ele faz parte de um conjunto de movimentos de reforma. Exatamente, um conjunto de movimentos, né, houve, né, independentes, né, mas, como eu disse, só serviram de incentivo para uma posterior e mais drástica mudança. Mas a população não aderiu, praticamente, né? Como eu disse agora há pouco, não era a hora certa, se é que podemos dizer assim, né? Então, acho que na história há isso, né? A questão da hora certa, né? Da pessoa certa para fazer tal coisa, enfim. É isso. Bom, tem muito essa questão da ocidentalização, né? Então, por um lado, tem a presença cada vez maior da Alemanha, né? De outros países ali na região. Sim. E, então, parece que tem essa dupla via, né? Pode se focar na nação ou na religião, começam a se fazer essas perguntas. Você pode falar essa questão, esse paradoxo aí? Bom, a Alemanha, se você citou um exemplo interessante da Alemanha, que sempre foi aliada da Turquia, como Império Otomano, né? E, inclusive, eles convidavam, né, enfim, oficiais para dar treinamento. Sempre houve uma proximidade muito grande em termos de exército, né? Dos dois exércitos, o otomano e o exército do que era então, né, a Alemanha da época. E eles, os sultões, né, dos últimos períodos do fim, vamos dizer assim, do Império Otomano, eles buscaram uma certa influência europeia, né? Porque, querendo ou não, o exército otomano, ele se tornou obsoleto. A Europa foi avançando, foi se industrializando, inclusive, claro, belicamente, né? Mas o Império Otomano, não. Né? Alguns sultões, como o sultão, me vem à mente o sultão Murat, né? Que curiosamente gostava bastante de música clássica ocidental, né? E entre outros costumes que ele tentou introduzir, alguns não deram muito certo, como o café, me parece, né? O café é uma história à parte interessante, porque há café, inclusive até hoje na Turquia, mas eram uns locais, né, kiraathane, né, em turco, onde os homens, um local onde somente os homens podiam frequentar, iam tomar café, mas não somente, eles iam discutir, né, sobre temas da atualidade, política, inclusive, e poderia ser que, né, entre essas discussões houvesse algo mais perigoso, né, em termos de políticos, né, como conspirações e tudo mais. Então, certa feita, né, foram banidas esses cafés durante o Império. E então, assim como os movimentos da língua, né, houve tentativas de modernização, mas também, como o Império já estava cambaleante, né, então não adiantou muito, né, de modernização. Então, sim. Bom, houve uma revolução linguística, então, que teve início na década de 30. São os reformadores. Como foi esse movimento? Olha,
É um período fascinante, na minha opinião, porque houve mudanças drásticas e muitas ao mesmo tempo, né? Então, tudo começou lá em 1923, né, com a fundação da República Turca por Mustafa Kemal Atatürk, que é considerado o herói nacional, né, da Turquia, que inclusive, né, expulsou as potências europeias que, né, ocuparam a Constantinopla, ou Istambul, né, como os turcos denominam, e expulsaram os gregos, né, que foram apoiados pelos ingleses, né, que queriam tomar aquela a parte que lhes pertencia, né? Sempre pertenceu antes da chegada deles, ou seja, o que era o Império Bizantino, né? Eles nunca se conformaram, claro, né? Em perder toda aquela parte para os turcos, digo, os gregos, né? Então eles sempre tiveram o que eles denominavam de merali ideia, né? A ideia grande, né? De retomada de Bizâncio, vamos dizer assim, dos turcos, né? Não deu muito certo, resultou numa guerra muito sangrenta, né, com muitas perdas de ambos os lados, turco e grego, em 1922, me parece que durou 2 ou 3 anos, né? Chama-se a Guerra de Independência, Kurtuluş Savaşı em turco. E, bom, mas eu, voltando aqui um pouco à questão das reformas, né? Começando com a República, Atatürk quis colocar ordem na casa, né? Ele falou, bom, já que somos agora uma nação, né, soberana, independente, tudo mais, né, precisamos fazer várias mudanças, várias reformas, né, colocar tudo em ordem, né, e havia muita coisa. Então ele começou por abolir o califado, né, ou seja, ele queria, temos que entender esse período, né, os ideais dele, a ideologia de Atatürk era a seguinte: aproximar a nova Turquia, né, a nova república, o novo país, ao Ocidente, a tudo que era ocidental, costumes, e, consequentemente, não poderia haver, e ele nem queria, né? Talvez pudesse haver, mas ele não queria que houvesse uma mescla, né, do Oriente e Ocidente, uma combinação, não. Era somente o Ocidente que ele queria, e afastar-se do Oriente. Tudo que pertencia ao Oriente, ele passou a advogar essas ideias de que era retrógrado, atrasado, não ia fazer o país avançar, desenvolver e tudo mais. Então, aboliu o califado, a poligamia, que enfim, era permitida segundo a lei da Sharia, né, do Alcorão, foi abolida, entre outras coisas. O Código Civil, enfim, as leis que eram a Sharia passaram deram lugar ao Código Civil suíço, né, totalmente europeu. Em 1934, eu lembro muito bem dessa data, porque é um assunto de que eu gosto muito, eu estudei. Houve a adoção a lei, a chamada Lei do Sobrenome, né, em turco, Soyadı Kanunu, né, ou seja, até então, né, não havia obrigatoriedade, né, era costume, enfim, ninguém usava sobrenomes, né? Então as pessoas eram conhecidas em seus vilarejos, enfim, em seu entorno, pela sua profissão, sua ocupação, por uma característica física que o distinguisse, né? Sei lá, o Ahmet, o careca, o gordo, o sapateiro, né? Mehmet, o cozinheiro, alguma coisa assim, né? Do gênero. Então, isso não se pode considerar como sobrenome. Então, ele tornou obrigatória a Atatürk, através de uma lei, né? Sancionou uma lei em 1964, que tornava obrigatória a adoção de sobrenomes. E claro que houve, mas isso já é outra história, né? Houve a adoção de sobrenomes um tanto quanto engraçados, cômicos, né? Porque as pessoas, né, tinham que inventar, né? Do dia para a noite. Então, qualquer característica, sei lá, lua, né? A pessoa, cachorro, gostava assim, tinha um gato, gostava do gato, colocava gato, coisas assim. Então, algo muito artificial, né? Mas, enfim,
além dessa reforma, né, dessas reformas, houve as reformas, claro, que nos interessam aqui, linguísticas, ou a reforma linguística, né? Não somente com a mudança do alfabeto, foi o início de tudo, isso se deu em 1928, né? Uma mudança repentina, inclusive, como nunca antes vista, né, na história das línguas das nações, né? Então, ele tornou obrigatório enfim, o uso do novo alfabeto, que é um alfabeto latino, com alguns acréscimos, né, para se adequar à fonética turca, como o S com um rabinho, assim, que se pronuncia sh, né? O I sem tem dois tipos de I, o I com ponto e o I sem ponto, né? São sons distintos, fonemas distintos. O I e o I, né? I sem ponto é I. Então você tem o G como com um chapéuzinho, assim, vamos dizer assim, né? Coloquialmente, que não é pronunciado basicamente, né? Como no nome do autor nosso, Oghuz, né? Oghuz. Existe G com o chapéu e sem. O sem é o G, sempre G, e o sem é um prolongamento da vogal anterior. Bom, então, feita essa mudança, os reformadores, enfim, perceberam o seguinte, que as palavras, os empréstimos árabes e persas eles ficaram escancarados, né? Ao ler, né, ao se deparar com um texto em turco com um alfabeto novo, latino, né, você praticamente não estava lendo turco, né? Você estava lendo um árabe com uma mistura de persa escrito em letras latinas, né? Devido a isso, e também aos ideais, claro, que eu já mencionei, de aproximação ao Ocidente, tudo mais, e afastamento do Oriente, tudo que se referia a ele, né, houve um movimento, uma outra reforma, né, de purificação da língua, né? Então, o objetivo inicial, um tanto quanto uma quimera, vamos dizer assim, pensando agora, né? E eles chegaram a essa conclusão, era de eliminar completamente 100% das palavras estrangeiras que se resumiam às palavras persas e árabes. Mas eles viram que isso era uma quimera mesmo, né? Era uma coisa impossível, não era possível eliminar todas as palavras. Então eles passaram a eles convocaram os professores e professoras de escolas, né, de toda a Anatólia, de todo o território da Nova Turquia, para o quê? Para enviar palavras regionais, né? Então eles eles eram instados a preencher uma ficha, por exemplo, como se diz espelho no seu vilarejo, né? Então eles listavam as palavras, espelho se diz de tal forma aqui. E com o tempo, em pouco tempo, vamos dizer, eles conseguiram compilar um glossário, né, imenso de palavras regionais para várias palavras que eram antigamente empréstimos, né? Isso para quê? Né? Eles queriam equivalentes herdados, equivalentes turcos, né, para substituir aqueles empréstimos. Só que se tornou uma tarefa hercúlea, uma tarefa muito difícil. Né? Qual palavra eu vou escolher, né, dentre tantas para espelho, qual? Né? Então, por um tempo, né, por alguns anos, vamos dizer assim, reinou quase que um caos linguístico, uma Babel linguística, né? Então, em uma região se usava a palavra X para espelho, na outra Y, né? Claro, isso com o tempo foi se uniformizando, foi se padronizando, mas esse período é conhecido como meio caótico, né? Porque não houve uma sistematização, não foram linguistas, né, especializados em linguística que tomaram a frente dessa empreitada, né, de purificadora. Foram pessoas, literatos, advogados, pessoas até comuns, claro,
que sabiam ler, que conheciam bem sua língua, mas que não sabiam muito bem a estrutura, né, a morfologia, a história, a etimologia, essas coisas todas. Então, mas a consequência, o resultado é que, em poucos anos, né, vamos dizer, em poucas décadas, né, o resultado é que nós temos uma outra língua, né, que inclusive tem um nome em turco, que é Öztürkçe, né, o turco puro, né, totalmente, não vou dizer totalmente, mas muito diferente, né, com uma plástica aí muito bem feita, vamos dizer assim, em relação ao turco otomano, né, bastante distanciada, bastante diferenciada e muito mais próxima à língua falada, à língua coloquial, né? Isso, nisso eles tiveram bom êxito, né? E hoje é uma língua, claro, que de uma literatura moderna, com muitos gêneros diferentes, estilos diferentes, inclusive vamos falar um pouco mais adiante do Ousatay, né, que é um representante exemplar aí desse. E temos também o Orhan Pamuk, né, que é prêmio Nobel e tal, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu queria chegamos então no Ouz. Vamos falar então dessa obra, né? Porque estamos falando do modernismo. Ele meio que absorve, né, a literatura ocidental. Ele nasceu em 1934. Eu vou ler aqui um trechinho da sua tese. Que você diz assim: certo. Composto de 3 planos, a narrativa do livro, a história de Turgut e a história de Selim. Tal obra trata de observações da sociedade turca pós-30 e, portanto, início do período republicano, até adentrar a década de 60, com críticas direcionadas ao modo de vida dos intelectuais e às instituições sociais, em tudo isso utilizando a técnica do diálogo interno. Vamos falar um pouquinho, então, do que ele absorveu, né? Porque ele faz, então, uma recriação, né, de várias coisas. Sim. O Ziltai é um caso à parte, muito interessante. Por quê? Porque ele era um engenheiro civil, me parece que é civil, ele era engenheiro de formação, né? Ou seja, nenhum passado aí, nenhum background literário ou de letras, né? Só que ele era apaixonado ao mesmo tempo pela literatura, inclusive não, especialmente pela literatura inglesa e norte-americana. Não se sabe ao certo se ele teve acesso a essa literatura no original em inglês, né? Mas que ele leu, sim, autores como o Nabokov, inclusive há um livro do Nabokov, Vladimir Nabokov, que é russo, né, de origem, mas radicado depois nos Estados Unidos, enfim, e passou a escrever somente em inglês. Aliás, um gênio, eu admiro muito esse autor. Há um livro que teve uma grande influência na obra no Tutankamon em específico, que foi o Pale Fire, né? Então, aquela estrutura de diário e tudo mais, se você observar, você encontrará no Tutankamon também. Mas você encontra... Do Nabokov. Do Nabokov, exato. Você encontra influência de vários autores, né? Inclusive dá um estudo à parte, uma tese à parte no Tutankamon em si, né? Como você citou aí do diálogo interior, essa coisa, né? Toda. Isso é muito... O primeiro autor que vem à mente, quem é? O James Joyce, né? E Ulysses, né? E se encontra também, né, esse tipo, enfim, o tópico da minha tese foi justamente esse. Ele quis fazer uma paródia, né, o Ziltai, da reforma linguística, né? Então ele toma
ele inventa, ele cria neologismo, ele cria palavras, né? Que um turco lendo no original certamente soariam como risíveis, né? Ridículas, para não dizer isso, né? E ele chega a tal ponto de imitar, né, a técnica, a tática dos reformadores, ou seja, ele coloca lá o neologismo e logo depois, logo após, entre parênteses, a palavra original a qual se refere. Né? Então, eu analisei, há uma série de palavras assim, de neologismos, algo magistral o que ele conseguiu, né? O efeito, né, que ele consegue. Em tradução, não tanto, claro, como a gente sabe, né, muita coisa se perde, mas a gente tentou reproduzir, ou pelo menos explicar, né, através de as técnicas que utilizamos para traduzir e tudo mais, né, na tese, e para que o leitor tenha uma ideia, né, de como foi que ele escreveu tudo isso, que ele bolou tudo isso, que eu acho que foi magistral, genial. E nisso reside a genialidade, entre outras coisas, claro. Se trata de um livro de 700 e poucas páginas, né? Poucos turcos, inclusive, ousam, né? Têm coragem de enfrentar, por se tratar de uma obra, como vamos comparar aí mais próximo a gente, como O Grande Sertão em Veredas, né? Uma obra bastante desafiadora, vamos dizer assim, mas que tem muito a oferecer, né? Espero que saia aí a tradução. A tradução, infelizmente, para poucas línguas. Né? Em inglês saiu, mas uma edição limitadíssima, né? Por questões, enfim, de herança, alguma coisa assim, eu não estou muito bem a par, né? de coisa de família, mas eu cotejei, eu utilizei, por exemplo, para minha pesquisa, uma tradução do alemão que há, muito boa, e tradução também excelente para o holandês, né? De uma colega, inclusive, que eu conheci, tradutora holandesa, e me parece que há para poucas outras línguas além dessas, né? Espero que o português esteja na lista dos próximos, né? Que ótimo, parabéns. Exato. Queria que você falasse um pouquinho, ele acabou não publicando mais coisas ou deixou livros inacabados, ele morreu bem jovem, não é isso? Ele morreu jovem, de fato. Se eu não me engano, ele tinha 30 e poucos anos, não me lembro ao certo, e de um aneurisma que teve no cérebro, sim. Mas ele deixou vários outros livros, romances, inclusive um sobre matemática, sobre um matemático, inclusive há um outro que se chama Korkuyu Beklerken, A Espera do Medo, né? Esse eu tenho uma grande vontade de traduzir. Não é um livro tão extenso quanto o Tutunamelá, de 700 páginas, né? Ou seja, é mais prático, mais de acesso mais fácil assim, para o leitor, né? Se aproximar dessa obra. Mas ele deixou várias obras aí, vale a pena, pelo menos para quem tem, enquanto não chega ao Brasil ou em português, pesquisar em outras línguas, porque há, principalmente alemão e para quem sabe alemão, ou francês, inglês um pouco menos, italiano também há, né, para ficar só nas línguas aqui mais próximas a gente, né, as línguas europeias. Olha, Marco, foi um passeio brilhante, adorei conhecer, né, toda essa cultura. Parabéns, né? Muito obrigado. E queria que você deixasse uma dica para quem quer conhecer mais esse universo, a literatura turca. Ok, eu posso citar algumas das minhas traduções para quem quer se começar lá com a época época da literatura oral, né, dos bardos, isso aqui, eu sugiro que vocês comecem pelo, aqui eu vou mostrar para você, o livro de Dedé Korkut, né, traduzido por nós, né,
Eu sou suspeito, mas foi um trabalho muito bem pesquisado, por isso que eu sugiro. E também, claro, eu não poderia deixar de sugerir a leitura de um dos maiores poetas do século XX, que é o Nazım Hikmet, né? Foi publicado para 34, Paisagens Humanas do Meu País. É um livro, também sou suspeito, lindíssimo, né? É uma espécie de épico moderno do povo turco. Então, você lendo esses dois, você vai ter uma ideia do que foi, enfim, o povo turco antigamente, com o Dede Korkut, né, com aqueles feitos heróicos, e com o livro do Hikmet, não somente você vai saborear a genialidade desse poeta, que foi um poeta comunista, romântico, vamos dizer assim, você vai conhecer um pouco da sociedade turca do pós-guerra, né, que estava se levantando, empobrecida e tudo mais, e basicamente isso. E, claro, por último, também um escritor comunista, para quem, né, gosta aí desses escritores, mas claro que com a genialidade, enfim, eu sugiro Sabahattin Ali, Madonna com Casaco de Pele. Esse é um livro mais, assim, é uma história de amor, né? Vai tirar algumas lágrimas aí de muita gente que decidiu ler esse livro. Recomendo, sem reservas. E, claro, Orhan Pamuk, né? Que está Não, aí com... sem dúvida, sem dúvida. Foi ele que começou tudo isso, Amy. Ou seja, sem ele, as pessoas não se interessariam pelo restante, né, que é muito rica, aliás, né, da literatura turca. Né, como eu pude mostrar, pouquíssimo pude mostrar, há muito mais. Então, pesquisem, comecem a ler. Se tiverem dúvida, podem me consultar e a gente terá o maior prazer de indicar outras obras, filmes, etc. No que a gente... Marco, foi um grande prazer, viu? Muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa. E, pessoal, quem está assistindo, esse programa foi gravado, então vocês podem colocar as perguntas e os comentários aqui embaixo, né, do vídeo, com certeza o Marco vai comentar, né, Marco? Com certeza, Afonso. Mais uma vez agradeço pelo convite, muito gentil. Foi um prazer compartilhar com você, com vocês, com o público, o pouco que a gente sabe, né? E um pouco de literatura turca aí com todo mundo. Obrigado. Parabéns, foi um prazer. Um abraço a todos, obrigado a todos que assistiram. Tchau, obrigado, Marco.